E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano. E o conteúdo, Cordados, classe dos peixes, aula 1. Exatamente, meus amores, a gente viu nas aulas anteriores os cordados, né? E a gente viu que eles são animais que possuem uma estrutura de sustentação, que normalmente é a notocorda nos animais inferiores e depois é substituído por outra estrutura, mas que todos eles acabam tendo notocorda. Todos têm fendas faríngeas ou branquiais, que pelo menos quando é embrião, todos têm cauda pós-anal, e todos têm tubo nervoso dorsal, nem que seja no embrião. E nós vimos na última aula essa classificação aqui e vimos que existe a divisão entre os protocordados, o subfilo, e os eucordados. Os protocordados é que não vão desenvolver a estrutura de sustentação coluna vertebral, e os eucordados ou vertebrados ou craniatas são os que têm coluna vertebral, têm crânio protegendo o sistema nervoso no encéfalo, o sistema nervoso central, a parte do encéfalo. E a gente viu quem são esses animais que são protocordados e começamos a ver dos eucordados aqueles que não tinham mandíbula, que eram as lampreias e as feiticeiras. E agora, meus amores, chegou a hora da verdade e tá no momento da gente ver de fato quem são aqueles que são os gnatos, ou seja, os mais completos. Tem coluna vertebral, tem crânio e tem mandíbula. Amores, desde a 3ª série do ensino fundamental, a tua professora está te ensinando isso. Quem são os animais superiores? Quem são os animais vertebrados? E ela disse que tinham classes, ou não falou a palavra classes, mas a gente tinha que dividir. Numa página, fazer colagens, desenhar os peixinhos. Na outra página, os anfíbios. Na outra página, os répteis. Na outra página, as aves. E na outra, os mamíferos. Se a tua professora da 3ª série do ensino fundamental não fez isso, poxa, eu tive sorte, porque a minha fez, eu nunca mais esqueci. Então agora a gente chegou a hora de revisitar a 3ª série e ver detalhadamente tudo sobre peixes, tudo sobre anfíbios, tudo sobre répteis, tudo sobre aves e tudo sobre mamíferos. Todas essas são classes, inclusive dentro dos peixes tem uma divisão de 2 classes. São classes e cada classe tem muitos detalhes. Cada classe às vezes é do tamanho de um filo dos invertebrados, tá? Que a gente estudou lá. Então fica bem tranquilo que você vai ter muito tempo estudando isso aqui, só que são estudos práticos sobre animais que estão aí pertinho da gente. Então vamos começar com a classe dos peixes? Vamos descobrir que, na verdade, são 2 classes, que existem 2 tipos de peixes. Vamos, Ana Lia! Outro detalhe importante, não esqueçam, viram lá no portal, na plataforma, nessa plataforma que vocês estão aqui me assistindo, tem 2 slides, tem o slide de fundo preto e o slide de fundo branco. O fundo preto e branco eu vou dar uma visitada nos 2, o fundo preto é mais esquemático e o fundo branco mais detalhado. Então, a gente naturalmente está no fundo preto. Isso tudo aqui a gente já viu, eu tinha voltado um pouquinho. E agora a gente vai começar. Então, vamos pensar o seguinte, Ana Lia, temos o nosso quadro. A gente pode fazer o seguinte, temos 2 classes de peixes. Quais classes são essas? Os condrictes e os osteíctes. Em outras palavras, a classe dos peixes cartilaginosos e a classe dos peixes ósseos. E a gente costuma fazer uma divisão falando das diferenças entre um e outro. Nesse primeiro momento, a gente vai falar só dos condrictes, características gerais dos ossos e depois algumas diferenças. Mas, olha como que tá escrito ali, ó. Subfilo vertebrata, classe Chondrichthyes, CHTHY, pode ser assim, escrevendo bem como está no latim. Mas eu posso escrever simplesmente, se a minha caneta escrever, vai ser ótimo, né? Classe dos condrictes, que em outras palavras são os peixes cartilaginosos, Aí, meus amores, tá pegando aí peixes cartilaginosos? Tá. O que tu tens que saber? Quem são eles? Vamos pensar assim, ó, tu decora quem são os 3 peixes cartilaginosos, o resto é tudo peixe ósseo. Ai, já sei, Ana Lia, é tipo o golfinho. Não, né, meu amor? O golfinho e a baleia são mamíferos aquáticos. Não vamos esculhambar esse negócio.
Mas o cavalo marinho é um peixe ósseo e a maioria dos outros são peixes ósseos. Quem são os 3 exemplos de peixes condríctios ou cartilaginosos? Os tubarões, tubarão, a raia ou manta-raia ou demon ray ou stingray, dependendo, tem várias espécies, mas eu vou escrever aqui como eu acho mais fácil, que é a raia, pode estar escrito a raia. E a quimera. A quimera é um animal bem difícil de ver e que ele tem características que parece que ele tá entre uma raia e um tubarão. São esses 3 animais. Claro que existem várias espécies de tubarão. Tem o tubarão-baleia, que é o maior peixe do mundo. Ele é chamado de baleia pelo tamanho de baleia, mas ele é o maior peixe. Tem o tubarão branco, aquele que as pessoas têm muito medo porque ataca. Tem o bull shark, que é o tubarão também que ataca. Diz que o tubarão bull shark é mais perigoso que o tubarão branco. Que ele é assim, ó, adoro falar sobre isso. O bull shark, ele quando encontra uma presa, ele é chamado de bull shark porque ele primeiro, independente se faz parte da cadeia alimentar, se não faz, por isso que é perigoso para os seres humanos, locais que tem esse tipo de tubarão, ele vem e dá uma cabeçada e dá um nado e na segunda ele ataca. Mas são raros, eu falei dos 2, assim, ó, nurse shark, são raros animais, tubarões que são agressivos, violentos e perigosos para o ser humano. A maioria deles é inofensiva. Eu sempre falo de quando eu mergulhava um tubarão. O reef shark, que são os tubarões de coral, eles não têm histórico de ataque ao ser humano. Nunca, porque eles se alimentam de outros animais. Tem o tubarão martelo, que também, normalmente, ele não é agressivo, e mais uns quantos. Sabe qual é o perigo do tubarão? Na verdade, é o ser humano que apresenta um perigo para ele. Porque é o ser humano que mata o animal somente, normalmente, não para o consumo, simplesmente porque tem um medo de um risco. Aqui em Florianópolis não existe um tubarão agressivo, não existe histórico de ataque de tubarão em seres humanos, porque a gente não faz parte da cadeia alimentar deles. Eles se alimentam de animais bem menores, polvos, lulas, pequenos peixes, então é um pecado. E sem falar que as pessoas têm inúmeros, eu sou a maior defensora dos tubarões, inúmeros documentários que as pessoas pegam os tubarões, tiram, cortam as suas nadadeiras devido à cartilagem, que é medicinal, utilizada na medicina, e jogam os animais agonizantes para o mar. Então é muito triste porque eles são inofensivos muitas vezes e eles fazem parte, eles são o topo da cadeia alimentar e eles costumam fazer o equilíbrio desse meio ambiente. E outros detalhes, por exemplo, em regiões do Nordeste, em que acontece ataque de tubarões, normalmente são espécies agressivas que se sabe que se tem que tomar cuidado e normalmente eles estão nessas praias porque o ambiente natural deles foi destruído devido à dragagem, devido à construção de portos e etc e tal. Então o tubarão, ele tem que ser protegido e não morto e por motivo nenhum. Ok? Vamos falar muito sobre isso. Então, são esses 3 que são os condrictes, os cartilaginosos. Ana Lia, mas eles não têm ossos? Ana Lia, quando eu comia um peixe, significa que quando eu tiro a espinha de um peixe e outro, aquilo é osso, não é que seja basicamente osso, mas existe uma ossificação em algumas partes. Enquanto aqui, o seu esqueleto é basicamente cartilagem. Ok? Então, é extremamente importante saber isso aí, ó. Então, as características bem gerais são os peixes cartilaginosos, tubarões, raias e quimera. Tem mais ou menos 800 espécies. As raias, gente, também existe muita mentira sobre raia. Toda raia é perigosa. Não. O que, na verdade, elas têm aqui, no final, algumas espécies, não são todas, antes de chegar na colinha delas, elas têm o stinger, né? Que é como se fosse uma unha que elas internalizam. E essa unha, ela é toda serrilhada, às vezes ela é desse tamanho. E essa unha pode ter toxinas ou pode ter bactérias que podem sim ser nocivas aos seres humanos. Mas eu te pergunto, quem é que vai lá mexer com uma raia? Só aqueles caras que querem fazer mergulho com sensacionalismo e mostrar e tocar, porque normalmente elas não são agressivas, ok? E muitas delas não possuem esse ferrão, que chamam que não é um ferrão, é como se fosse uma unha protetora, né? Então a gente vai ver as Demon Rays, que eu sou apaixonada, e era que tinha no meu canal antes a foto, elas não têm, então são inofensivas,
Muitas são carnívoras, outras são filtradoras. Então, animais que eu não como nunca é raia, tubarão, cação, que o cação é o filhote do tubarão, tá? E as pessoas, por que elas consomem o filhote e não comem o tubarão em si? Porque o tubarão é topo de cadeia. E quando o tubarão tá adulto, ele já comeu muitas coisas para ter energia. A gente vai falar por que eles precisam comer muitas coisas. E aí a carne fica desagradável, fica ruim ao paladar e pouco energética. E já o cação é o tubarão filhote que come coisas no início da cadeia alimentar. Então a carne não fica ruim. Então as pessoas acabam comendo um filhote do animal que nem chegou à vida adulta. Então quando você for num lugar e tiver cação, pensa que você está comendo um filhotinho, um animal tão especial que são os tubarões. Ainda mais aqui da nossa região, que não causam mal nenhum. Fica a dica. Aí, ó, são principalmente marinhos, presenças de escamas placoides, que significa escamas bem pequenininhas, que fazem com que a gente não consegue olhar e ver ao longe as escamas. Se a gente tocasse num tubarão, a gente ia ver que ele é crespinho, a gente não vai tocar num tubarão, porque a gente não vai nem encontrar ele morto e nem vai tocar nele no mar, que a gente não toca em animais, né? Mas a gente sente uma texturazinha porque são micro escaminhas que a água serve para passar por elas e deixar mais hidrodinâmico esse nado. Boca ventral com 5 fendas faríngeas. O que significa boca ventral? Já vamos falar disso. Boca ventral e ausência de bexiga natatória. A boca ventral significa assim, Analia, desenha um tubarão? Claro, meu amor! Aqui, inclusive, ele tem uma quimera que eu mostro pra vocês, que é um tubarão parece um tubarão um pouquinho mais achatado. Um tubarão, esse aqui é um tubarão, essa foto tá bem ruim, mas a gente vai ter outras fotos, que é um tubarão bem estiloso, que é tipo um leopardo. Eu mergulhei com um leopard shark, que é um tubarão, tem umas pintinhas. Esse aqui é parecido. E uma raia ou arraia. Mas se tu quisesse que eu desenhasse, se tu quer que eu desenhe, desenha, Analia, desenha. Eu vou desenhar aqui pra ti. Olha como que a gente costuma... Ai, minha canetinha. Olha como a gente costuma desenhar um tubarão. Assim. Aí tu vai dizer, Analia, esse tubarão está triste. Eu vou dizer, não está, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contei certo, 5 brânquias, tá? De um de cada lado, né? 5 aqui, 5 lá. E essa boquinha é na parte ventral, é na parte de baixo, assim como a raia. A raia, pra tu ver a boca dela, tem que ver ela de cabeça pra ti. Tipo, tu tem que mergulhar e a raia tá em cima de ti pra tu enxergar que ela tá sorrindo pra ti. Então, o tubarão é a mesma coisa, a boca é ventral, enquanto que os peixes ossos, a boca é frontal. E qual é o detalhe, meus amores? Olha o que diz ali, ó. Ausência de bexiga natatória. Nós veremos que os peixes ossos, eles possuem bexiga natatória. O que é bexiga natatória? É uma pequena bolsinha que se infla. Por exemplo, se eu fosse desenhar um peixe ósseo, olha só, desenhar um peixinho ósseo aqui pra ti, ó. Ele tá aqui, ele tem a boquinha na frente. Aí tem várias nadadeiras, mas que eu não vou desenhar aqui pra ti. E aí ele vai ter uma bexiguinha natatória, que é uma bolsinha interna. Quem já pescou um peixe, abriu um peixe, já pode ter percebido. Essa bexiga, ela vai se inflar. Se o peixinho quer ficar mais no alto, mais na superfície, se ele quer ir um pouquinho mais profundo, ela vai murchar. Por isso que quem tem peixinho em aquário, que eu também tenho pena dos peixinhos do aquário, naquele ambiente mínimo que o animal tem que ter, o peixinho às vezes ele pode estar... Por que diz nos lugares que a gente visita, não bata no aquário? Porque estressa os animais. Às vezes o peixinho tá ali, ele tá dormindo. Ai, Analia, mas ele não fecha o olho. Não fecha o olho. Por quê? Porque não tem pálpebras. As nossas pálpebras servem para distribuir a lubrificação natural do olho. Como eles vivem num ambiente aquático, eles não precisam, o olho tá sempre lubrificado. E como eles têm essa bexiga natatória, se eles querem ficar numa determinada região mais próximo da superfície ou mais no fundo, eles incham ou desincham essa bexiga sem gasto de energia. Por isso, às vezes, ele pode estar paradinho, ele pode estar dormindo, pode estar descansando. Já nossos amigos tubarões,
Eles não têm, tá bem fraquinha a minha caneta, né? Eles não têm essa bexiga. Então, significa que ele é que nem a gente. Se nós entramos na água, a gente quer ficar em uma determinada profundidade, o que a gente tem que fazer? Quer ficar lá na superfície da água. E é um lugar que não dá pé, a gente tem que bater pé, a gente tem que nadar. Se a gente para de nadar, a gente afunda. Acontece a mesma coisa com o tubarão e com a raia. Se eles querem ficar próximo da superfície ou mais alto, menos profundo, eles têm que nadar. E por isso que eles vão ter uma voracidade bastante grande. Eles precisam comer muito para conseguir ter energia para garantir esse nado, que é muito maior do que dos peixes ossos que simplesmente enchem a bexiga natatória ou esvaziam essa bexiga, essa bolsinha, para ficar na profundidade que eles querem. Nós, quando somos mergulhadores, a gente tem um colete, tipo esse aqui, que o tanque, quem já respirou sabe, o tanque também está conectado aqui. Então a gente aperta um botão, ele infla, a gente aperta um botão, esvazia, e isso controla a nossa profundidade. Então eles não têm esse mecanismo. E é muito natural, a maioria dos tubarões, eles são noturnos. Então é muito natural a gente, durante o dia, no mergulho, ver um tubarão lá embaixo, lá no fundo, no próximo no piso mesmo, na areia, dormindo. Aí eles ficam paradinhos ali, descansando para caçar depois de dia. Claro que tu te aproxima deles, eles vão se movimentar, eles vão ver, eles vão se acordar, e aí tu pode até, inclusive, incomodá-los e estressá-los tentando acordar. Mas é muito natural ver tubarões e raias no fundinho, paradinho, descansando para poder ter energia para um outro momento. Beleza, meus amores? Essa foi a introdução de peixes condrictis, tá? De peixes em geral. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar de osteíctis, as características gerais, e depois a gente vai comparar alguns detalhes dos dois. Beleza? Fechou? Isso aí, amo vocês!